Olá, como vão? Bom dia. Estamos aqui então nessa manhã para começarmos a trabalhar a nossa programação, o nosso conteúdo específico aqui para a preparação do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Meu nome é Arthur Guerra e o nosso conteúdo a ser trabalhado é justamente Direito Constitucional. Bom, pessoal, tendo em vista a proximidade, né, entre aspas, aí do concurso, tendo em vista o tamanho também do programa, do conteúdo programático a ser trabalhado, nós vamos sempre tentar focar aqui, de maneira específica, o edital da instituição. Buscar focar o edital, buscar focar aquelas matérias que estão ali previstas, apesar de que quando colocam aquilo ali é algo muito mais amplo do que simplesmente aquelas linhas ali. E, mais especialmente, vamos tentar focar naquilo que a instituição, que a FUMARC, busca cobrar nos concursos anteriores, especialmente dessa natureza. Então, para começar aí, né, vamos começar do princípio, tratando exatamente de princípios fundamentais da Constituição. Então, vamos começar número 1. Princípios fundamentais. A abordagem da instituição, nesse tipo de concurso, é uma abordagem mais objetiva, mais dogmática. Vou explicar por quê. Porque um concurso dessa natureza, a gente pode ver pelo número de alunos que estão aqui, o número de candidatos é muito grande. E esse número de candidatos muito grande, como é que ele vai ser reduzido? Vai ser reduzido através de eliminação. E de eliminação com questões que não gerem muito recurso, com questões que não gerem muito problema, uma dubiedade de interpretação, enfim. Quando a gente vai tratar especificamente de concurso da FUMARC para um Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que tem essa quantidade de inscritos, vamos colocar questões objetivas e que consigam de uma maneira objetiva também eliminar uma série de candidatos. Então, para passar para a parte de desempate, que ou seja. Então, aqui, qual que seria o ideal? O ideal, para começar, em todas as matérias, é que vocês leiam o texto da Constituição. Aqui não tem jeito, é um concurso que, se você não ler o texto da Constituição, e ali está toda a Constituição, quem não leu até hoje já deveria ter lido, né? Mas de uma maneira mais rápida eu vou tentar aqui elucidar e trazer para vocês o seguinte. Não basta você conhecer o texto da Constituição. Na hora da prova, é necessário que você lembre algumas coisas, até porque dentro desse texto da Constituição, eles podem colocar alguma pegadinha. Eu nunca vou esquecer uma questão da FUMARC que tinha lá dizendo exatamente que ninguém será considerado culpado até sentença final contraditória, né? Quando era condenatório. Ou seja, você está lendo a prova, no embalo, já leu a letra A, B, C, está lá na D, contraditória, passa batido, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa, tá ok? Eu vou tentar, então, elucidar, não vou simplesmente dar uma aula em que a gente vai passando pelos ditames da Constituição, mas eu vou explicando cada um deles, porque na hora H o branco vai ser evitado, porque vocês vão ter outros caminhos para chegar ao mesmo resultado, tá ok? Pois bem, princípios fundamentais. O que é princípio fundamental? Primeira coisa, onde estão os princípios fundamentais? Obviamente que eles estão no princípio da Constituição. Se princípios fundamentais são pontos iniciais de onde parte o restante do sistema, é necessário que a gente conheça esses princípios constitucionais para entender o restante da Constituição. Quero dizer, quando a Constituição foi ser escrita, lá em 87, 88, quando ela estava sendo escrita, colocaram ali no começo algumas ideias, algumas instituições, alguns conceitos que serviriam para entender todo o restante do funcionamento do direito constitucional brasileiro. Essas ideias, esses conceitos, esses pontos iniciais servem tanto para dar a cara do que será a Constituição, quanto para interpretar essa Constituição. Vou dar um exemplo claro para vocês. Lá no comecinho da Constituição tem dizendo que, dentro dos fundamentos, tem lá dizendo assim, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana significa dizer que
é algo que o Brasil já tem, eu vou explicar, não precisa notar isso não, é algo que o Brasil já tem, e quando você for lendo o texto da Constituição, é necessário que leia sempre com um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, quando você lê aquele dispositivo lá na frente, você tem que lembrar que você está lendo aquilo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio, essa ideia que está aqui no comecinho da Constituição, ela vai sendo retratada, ela vai sendo proliferada no decorrer do texto constitucional. O segundo ponto que a gente deve entender a respeito de princípios fundamentais é que essas ideias, elas estão espalhadas dentro do texto de 3 maneiras, 3 ou 4 maneiras, vai depender aqui da opção no dia da prova, e eu vou explicar o que eu estou dizendo. Quando a gente fala em princípios fundamentais, pessoal, princípios fundamentais, é importante saber que eles estão nos artigos 1º a 4º da Constituição. Artigos 1º a 4º da Constituição. Tudo isso que está aí no artigo 1º a 4º, no título 1 do texto constitucional, é importante, abre aí o sumário da Constituição, abre aí o índice da Constituição, vocês vão ver lá, título 1, dos princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, nos artigos 1º a 4º, eles são divididos em 3 categorias básicas. Quais são elas? São os fundamentos objetivos e os princípios de relações internacionais. Então, nós temos 3 categorias de princípios fundamentais: fundamentos, objetivos e princípios de relações internacionais. Foca lá para a gente, por favor. Fundamentos, objetivos e princípios de relações internacionais. Pois bem, a partir daí, pessoal, a partir do momento que a gente sabe que existem esses 3 tipos de princípios fundamentais, não vamos mais confundir, pode voltar aqui, isso, não vamos mais confundir fundamento com princípio fundamental. Fundamento é uma espécie de princípio fundamental. Objetivo é uma espécie de princípio fundamental. E princípio de relação internacional é uma espécie de princípio fundamental. Tá ok? Então, isso é o gênero. Aqui nós temos 3 espécies de princípios fundamentais. Muito bem. Os fundamentos estão nos artigos 1º e 2º. Os objetivos no artigo 3º e os princípios de relações internacionais no artigo 4º. Então, como disse para vocês, artigos 1 a 4, sendo que fundamentos tem o 1º e o 2º, objetivos no 3º e princípios de relações internacionais no 4º. Pois bem, como é que funciona isso então? Quando a gente vai lendo o artigo 1º da Constituição, ele já começa trazendo para a gente quais são os fundamentos do Estado brasileiro. É importante que vocês consigam diferenciar não só de ler, mas de entender o que é um fundamento e o que é um objetivo. Por exemplo, um objetivo é alguma coisa que a gente quer alcançar, que a gente busca, uma meta, algo que se visa. Pode até ser que eu já tenha começado a trabalhar nesse objetivo, mas não quer dizer que ele tenha, só porque eu comecei a praticá-lo, deixado de ser um objetivo e passado a ser uma realidade. Por exemplo, a igualdade ou a não discriminação é um objetivo do Estado brasileiro, está lá no artigo 3º. É claro que nós já temos várias ações governamentais, nós temos várias leis que buscam a igualdade das pessoas, a não discriminação e etc. Mas não é pelo fato disso já ter começado a se consolidar no Brasil que deixou de ser um objetivo permanente e passou a ser algo que nós já temos como realidade fundada. O fundamento é diferente. O fundamento é algo que a gente já tem no Brasil. Quando a Constituição